Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é sábado, dia 6 de fevereiro de 2021 e vamos falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Antes de começar a falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem na corretora FTX com o link que eu vou deixar aí abaixo. Tá? Você se inscrevendo com esse link, você ganha 5% de desconto nas taxas de operações na corretora FTX. Você ganha $5 para gastar com taxas. E se você cadastrar com o nosso link e preencher o formulário, você vai ter direito aí, você vai ter a possibilidade de estar acessando a mentoria gratuita que o Nicolas vai estar fazendo, onde ele vai estar ensinando a usar a plataforma da corretora FTX. Tá? Então, se você opera em exchange brasileira, em corretoras com poucas ferramentas, com baixa liquidez, com taxas altas, talvez isso aqui pode ser interessante. A FTX tem muitas ferramentas para te ajudar a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, beleza? Também gostaria de convidar vocês a participarem do nosso grupo no Facebook, ele chama Análise Gráfica de Bitcoin, Altcoins e Criptomoedas. Na área de unidades dele, pessoal, tem praticamente um curso, muito conteúdo gratuito para quem quiser aprender tudo sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, beleza? Bora para o gráfico então, pessoal. Bem, como eu vim avisando desde o dia 3 de fevereiro, o MACD do gráfico diário do Bitcoin ele estava cruzando, tá? Para cima, a linha azul passando para cima da linha laranja, que indica que ele pode estar iniciando uma nova pernada de alta no gráfico diário, que é um tempo gráfico grande. Então seria uma alta aí que poderia durar dias e uma alta de grande porte, tá? E a gente está vendo isso agora, o Bitcoin está subindo. Se a gente deixar de olhar os indicadores, olhando só o gráfico, o que a gente vê aqui? A gente vê que ele fez um triângulo, rompeu, tá? Nesse contexto aqui, aparentemente continuidade de tendência, ou seja, ele fez o triângulo aqui, ficou acumulando. Depois que chegou dentro do triângulo, ele rompeu, voltou para retestar o triângulo, fez o pullback e rompeu a cabeça do pivô. A cabeça do pivô é essa linha branca aqui, tá, pessoal? Que seria a máxima aí do pullback. Ele rompendo a cabeça do pivô, pessoal, ele confirmou aí o rompimento do triângulo. Porém, a gente sabe que $42.000 é uma importantíssima resistência, importantíssimo ponto de resistência, tá? Se romper $42.000, existe uma grande probabilidade aí de ele disparar, tá? Por quê, pessoal? Por que eu falo isso? Por que eu acho que $42.000 é uma resistência tão crucial, tão importante? Simples, pessoal. Se vocês olharem aqui, acima dos $42.000, existe alguma resistência? Não tem. Tá? Não tem. É a mesma coisa quando ele rompeu aqui os $20.000. Não havia resistência acima dos $20.000. Então, quando ele viu que não tinha nenhuma barreira, ele subiu de uma vez para os $40.000. Subiu em pouco tempo. Então, ele rompendo os $42.000 pode ficar interessante. Porém, pessoal, $42.000 é agora uma região de resistência. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é meio improvável que ele passe direto por $42.000. Tá? O mais provável é que ele bata aqui nessa região, ou acumule para subir, ou bata e caia, não sei. É uma região que a gente deve tomar um pouco de cuidado, porém eu tô bullish, tá? E rompendo os $42.000, o Bitcoin pode voltar a subir muito. Outro gráfico aí que está indicando que a gente pode ter o Bitcoin subindo em breve é o gráfico da dominância do Bitcoin, pessoal. Vejam que a dominância do Bitcoin bateu aqui em uma LTA, linha de tendência de alta. Vejam essa linha branca aqui. A gente pode traçar duas LTAs. Essa daqui, tá, com esses dois fundos, ou essa outra daqui maior. Ambas, pessoal, elas dariam aqui uma região de suporte para a dominância do Bitcoin nessa região. Lembrando, a dominância do Bitcoin funciona como? Se a dominância do Bitcoin sobe, as altcoins tendem a cair frente ao Bitcoin. Elas tendem a performar pior do que o Bitcoin. Se a dominância do Bitcoin cai, as altcoins elas tendem a subir. Se a gente vê aqui durante o mês de janeiro, a gente teve a dominância do Bitcoin caindo, tá? Porém, pessoal, ela chegou numa região de suporte, o Bitcoin está ameaçando subir. Se ele começar a subir muito forte, é bem provável que a situação fique ruim para as altcoins. E o fato dele estar nessa região de suporte, que não só essa linha de tendência de alta, mas também a gente vê que aqui é uma região onde o preço já lateralizou muito, percebam. A região que segurou o Bitcoin por muitas vezes, tá? A dominância do Bitcoin.
Isso aí é um sinal de que a gente pode aí ter um momento um pouco mais frio nas altas, tá? Então a superexposição a altcoins nesse momento talvez não seja a melhor estratégia, porque se o Bitcoin começar a subir, as altcoins tendem a performar pior do que o Bitcoin, elas tendem a cair até, tá? No par Bitcoin elas caem e no par altcoin dólar, elas tendem a ficar estagnadas, subir pouco e às vezes até cair, tá? Então não é a melhor opção nesse momento. Uma inscrita pediu para analisar a altcoin Alpha. Olhando aqui no par Alpha USDT, pessoal, peguei o histórico da Binance porque é o mais longo, tá? Tem desde 10 de outubro de 2020. A gente vê que a moeda que está numa claríssima tendência de alta, tá? Não há o que falar. Porém, ela está um pouquinho esticada e a gente deve tomar cuidado aí com o que vai acontecer com o Bitcoin nesse momento. Se o Bitcoin começar a subir forte, pode ser que essa moeda dê uma esfriada, viu? Ela é uma moeda aparentemente nova, tá? Foi listada na Binance, na FTX e nas outras corretoras grandes há pouco tempo. Porém, pessoal, ela, na minha visão, seria mais saudável de comprar quando ela batesse aqui nessa linha de tendência de alta, essa linha branca. Aí poderia ficar interessante. No momento, comprar ela aqui em cima, longe da linha de tendência de alta, longe das médias, é um pouco arriscado, tá? Se a gente for para o par Alpha Bitcoin, a gente vê que a coisa não tá muito legal, porque ela já subiu demais em relação ao Bitcoin, percebo. Essas altas esticadas, elas costumam ser um pouco perigosas de entrar, tá? Tô dizendo que ela não pode subir? Não tô dizendo, tá? Até porque eu não conheço o fundamento dessa moeda. Só que entrar numa moeda que acabou de ser lançada, que está subindo muito depois do lançamento, pode ser algo um pouco complicado se você não tiver uma estratégia. Eu vejo aqui uma opção. Essa opção seria usar aqui como referência a média móvel exponencial de 9 períodos, tá? Deu uma entrada interessante aqui nesse ponto em 5.800 satoshis, e aí o stop ficaria aqui nessa região, abaixo dos 5.000 satoshis. É uma entrada interessante para essa moeda no par Bitcoin, tá? Mas no geral é uma moeda que está esticada. Se for entrar nela, entre com stop, tá? Comprar para hold aqui em cima, eu não conheço os fundamentos dessa moeda, mas eu acredito que não seja uma boa coisa, viu? Acredito que seja um pouco arriscado. Ainda mais nesse contexto aí de o Bitcoin ameaçando subir forte e fazer com que as altcoins performem pior do que ele. Outra moedinha aí que foi pedida para analisar é a AVE. Olhando ela aqui no par AVE USD, no par AVE dólar, a gente vê que ela está numa tendência de alta muito forte. E eu digo a mesma coisa para a AVE, pessoal. Se o Bitcoin começar a subir forte aí, pode ser complicado para a AVE, tá? Ela pode ou ficar andando de lado em relação ao dólar e talvez cair, provavelmente caindo frente ao Bitcoin. Então vamos olhar aí o que vai acontecer com o Bitcoin, pessoal. A AVE, na minha visão, ela está um pouco esticada. Vejam aqui, quando o mercado ele dá essa esticada aqui, muito forte em poucos dias, ele tende a estagnar e às vezes até mesmo a corrigir, tá? No caso da AVE, não, se a gente olhar o gráfico aqui, a gente não vê isso. Mas eu não compraria ela aqui agora não, viu, pessoal? No par AVE Bitcoin, ela parece estar legal, tá? Porém, está esticada também. Está legal no sentido de que ela rompeu o topo histórico. Então, ela não tem resistência. Então, ela consegue subir, igual ela veio subindo aí. Mas também já está um pouco arriscado, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado. Se o Bitcoin realmente começar a puxar o mercado para cima, as altcoins elas tendem a não conseguir acompanhar ele no mesmo ritmo. Isso aí pode fazer com que essa moeda tenha queda frente ao Bitcoin. Ainda mais que ela está esticada. Se a gente olhar o volume de negociação aqui embaixo, ele não está muito interessante, tá? Ela está subindo aí, mas ela não tem um volume tão alto quanto no início aqui dessa alta, quando as baleias realmente estavam comprando, beleza? Outra moeda que foi pedida, pessoal, é a IOS, tá? Olhando a IOS no par IOS dólar
EOS USDT Tether, a gente vê que ela aparentemente está rompendo uma linha de tendência de baixa, tá? Mas ela já tentou romper 2 vezes anteriormente essa linha de tendência de baixa e falhou o rompimento. Então, assim, eu não estou muito animado com a EOS mais, tá? Até por causa desse cenário aí de o Bitcoin poder atrapalhar a festa nas altcoins. Eu não acho que ela iria cair, desabar frente ao dólar, mas provavelmente ela iria ficar estagnada. E a EOS é uma moeda que já está estagnada aí desde há quase um ano, tá? Se for olhar aí, há muito tempo ela está sendo negociada nessa faixa de valor, onde ela está agora dos 3,21 dólares. Então, pessoal, caso a gente tenha um cenário que parece ser o mais provável do Bitcoin começar a subir forte, fazer novas máximas, pode ficar ruim para a EOS, tá? Se a gente for aqui para o par EOS Tether, a gente vê que ela está no par EOS Bitcoin, desculpa. A gente vê que ela está aí na região de fundo, tá, pessoal? Ela está no fundo histórico dela, que foi lá na região dos 800 satoshis. A região de suporte, tá? Porém, pessoal, aquela história. Se o Bitcoin começar a puxar o mercado para cima, as altcoins tendem a performar pior do que ele. E a EOS é uma que pode sofrer, tá? Porque ela é uma moeda meio esquecida no mercado. Ela ser esquecida é bom porque ela tem um potencial grande de valorização se ela voltar na alta histórica dela. Uma valorização aí de 3.000% frente ao Bitcoin. Porém, tá? Se a gente olhar aqui, ela é uma que é complicado de entrar nesse contexto atual aí de o Bitcoin ameaçando subir mais, beleza? Uma moeda que foi pedida é a TWT, é um token que foi distribuído pela Binance. E a gente vê, pessoal, que ele está numa tendência de alta. E ele foi lançado na Binance no dia 27 de janeiro de 2021. Poucos dias, tá? Porém, pessoal, a gente vê que ele está numa tendência de alta forte aí, aquela coisa de moeda nova, novidade no mercado. Então é complicado. Eu não entraria vendido nela, tá? É uma moeda aí que, se você ganhou ela da Binance aí há mais tempo, talvez compense você guardar ela para hold. Aqui no curto prazo, ela aparentemente está dando todos os sinais de que ela vai continuar subindo. Tá? No momento, a demanda está maior do que a oferta. Tendência de alta, inequívoca. Ela está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Tá? Então, é uma moeda que está interessante aí no momento. Eu não sei como ela vai se comportar caso o Bitcoin comece a subir e puxar as altcoins para baixo. Mas no momento é uma novidade, todo mundo animado com ela e ela está subindo. Tá? E tende a continuar subindo até que ela quebre essa tendência de alta. Que seria quando que ela quebraria? A gente poderia traçar linhas de tendência de alta aqui. Tá? Não tem uma linha de tendência de alta muito sólida, mas já daria para traçar uma aqui. Se ela bater nessa linha de tendência de alta e não conseguir fazer outro topo maior, é bem provável que ela vai estar perdendo aí a força compradora, tá? No par TWT Bitcoin, as coisas não estão tão animadoras. Por quê? Porque ela está aqui, pessoal, parada em uma região de resistência. Esse aqui foi o valor máximo que ela alcançou no dia que ela foi listada na Binance. Quando a moeda é listada numa corretora, uma moeda nova é listada numa corretora igual a Binance, no primeiro momento muitas pessoas ainda não depositaram. Então falta moeda. Então isso faz com que ocorra uma escassez, há mais pessoas comprando do que vendendo. Isso faz o preço dar essa disparada aqui quando a moeda ela é listada na corretora. Mas logo em seguida, o pessoal que estava com essa moeda guardada na carteira traz ela para a corretora, tá? E acaba fazendo com que tenha mais oferta e o preço cai. Agora o topo histórico dela está aqui em 1.000, vamos colocar 1.500 satoshis, tá? Arredondar. E ela só vai voltar a ficar interessante para quem visa acumular bitcoins através do trade com altcoins depois que rompeu os 1.500 satoshis. Antes disso é arriscado, tá? Outra moeda que foi pedida é a XLM, a Stellar. Olhando aqui no par Stellar dólar, pessoal, a gente vê que ela chegou aqui em uma clara região de resistência, tá? Na região onde o preço ele já caiu, bateu aqui, foi suporte,
depois subiu, depois caiu, bateu aqui, foi suporte de novo. Quando rompeu essa região, o preço segurou nela, tá? E agora a gente está aqui de novo. A moeda já está testando ela 2 vezes e é bom tomar cuidado com a XLM nessa região, com a possível formação de um topo duplo aí, tá? Não estou dizendo que formou, até porque não formou, mas é bom tomar cuidado com a XLM aqui, porque se ela vier aqui e perder esse fundo aqui em 20 centavos, ela poderia ficar perigosa, tá? Aparentemente ela está segurando aí, a região de resistência está segurando ela. Isso aqui ainda poderia virar uma bandeira de alta, um triângulo, uma figura, um padrão de continuação, tá? Mas eu teria cuidado com a XLM também, nesse momento. Se a gente olhar aqui o gráfico da XLM em bitcoins, pessoal, que é o que muita gente visa, muita gente quer acumular bitcoins por meio das altcoins, ela está na região aqui de suporte, tá, galera? Ela está na região aí que ela está segurando aí desde 2019, desde a metade de 2019 ela está nessa região. Foi a região que ela estava quando foi lançada na Binance em 2017. Então, assim, para quem quer algo para longo prazo, pode estar interessante. Ela está na região aí próxima do fundo, tá? Agora, no curtíssimo prazo, ela está andando de lado ainda. Ela não conseguiu romper esses últimos topos aqui, tá? Ela precisa romper essas resistências para pegar um embalo para subir. Outra moeda que me pediram para analisar é a Sushi, tá? Eu fui no gráfico Tether porque o histórico está um pouco maior e tem um preço um pouco maior. E o que a gente vê, pessoal? Ela bateu aqui na resistência, que era o topo histórico dela em dólares. E agora ela está ali parada, tá? Só acho que ela fica interessante de fazer alguma operação comprada aqui se ela vier a romper esse topo histórico. Aí ela pode disparar e subir muito, porque não há resistência acima. Porém, pessoal, essa Sushi é uma moeda de pump and dump. O que isso significa? O pessoal junta para fazer ela subir, depois vende. Então, ela faz ela subir rápido e depois ela cai forte, tá? É uma moeda que eu não gosto. Eu acho que é uma moeda até perigosa de mexer. Isso aí já é opinião minha, tá? Mas graficamente é isso, pessoal. No par dólar, ela precisa romper aqui os 16 dólares e 7 centavos. 16 dólares e 70 centavos para ficar interessante. Antes disso, tá bem arriscado. Se a gente for olhar aqui a Sushi no par Sushi dólar, já não, no par Sushi Bitcoin, desculpem, já não fica muito interessante, tá? Ela está subindo sim em relação ao Bitcoin, mas a gente vê que ela está aí em uma região onde ela está segurando bastante. Se a gente traçar a Fibonacci aqui, desconsiderar essa sombra grande aqui, traçar uma Fibonacci aqui, a gente vê que ela chegou em 50% da retração de Fibonacci, região de resistência muito importante e não está muito interessante, tá? Ela pode recuar depois de bater nessa região. Então, eu não arriscaria na Sushi, tá? Outra moeda que me pediram para analisar é a IF, no par. Olhando aqui no par IF Tether, a gente vê algo até interessante aqui, tá, pessoal? Algo que é bonito de se ver aqui. Aparentemente, ela está formando aí um triângulo ascendente. Ai, Tainan, mas triângulo ascendente não é padrão de reversão. Ela está vindo de uma tendência de baixo, formou um triângulo ascendente. Galera, eu concordo plenamente, tá? Concordo plenamente. E as criptomoedas têm essa bizarrice, análise gráfica com criptomoedas. É muito comum a moeda formar um triângulo ascendente no fundo. É a coisa que eu mais já vi. O Bitcoin já fez isso. Então, assim, eu dou credibilidade. O que esse triângulo ascendente nos diz? O triângulo ascendente nos diz que os vendedores conseguiram empurrar até aqui, mas aí os compradores empurraram. Aí chegou um ponto que os vendedores defenderam de novo. Depois os vendedores tentaram empurrar, mas não conseguiram empurrar tão baixo igual antes. E aí os compradores entraram de novo e mandaram a moeda cá em cima. Depois os vendedores empurraram ela e os vendedores ganharam na queda de braço de novo. Então está aqui oscilando, está uma disputa entre vendedores e compradores. Porém, pessoal, a gente vê que os compradores estão mais fortes, porque os fundos estão cada vez mais altos, tá? Isso aí é interessante. E
Se ela romper para cima, tá? Como os compradores estão mais fortes, ela poderia subir bastante. Se a gente pegar aqui para saber até onde que seria o alvo dessa figura, a gente usa a extensão de Fibonacci, tá? Então, a gente pode dizer que ela poderia ir até os 4.211 dólares se ela fosse buscar o último alvo dessa figura, tá? Com uma resistência já na região dos 3.596 dólares. Então, ela é uma das moedas aí que ela tá com um padrão meio altista, apesar de, né, vir de uma tendência de baixa e de ser uma moeda arriscada no momento para se mexer, tá? Olhando a IF aqui no par IF Bitcoin, já não tá legal e não tá? Se a gente olhar, a gente vê que rompeu a linha de tendência de baixa, porém, pessoal, ela não está conseguindo performar bem, tá? Ela rompeu de lado. A moeda praticamente está na mesma região que ela está aí desde dezembro. Ela está estagnada, tá? Então, eu acho que ela está bem ruimzinha em relação ao Bitcoin. E se o Bitcoin começar a subir forte, ela pode ainda cair mais frente ao Bitcoin, tá? A gente ainda dá para ver uma tendência de baixa muito clara na IF em relação ao Bitcoin, topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Então, é bom tomar cuidado. Essa moeda está na tendência de baixa ainda em relação ao Bitcoin. Outra moeda que foi pedida aqui por uma inscrita é a XTZ, a Tesos. Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente vê que ela está na mesma região em dólar, tá? Ela está no mesmo valor que ela já vem sendo negociada aí desde fevereiro de 2020, ou seja, há quase um ano. A moeda praticamente não anda, ela não sobe, não desce, ela fica andando de lado aqui nessa região, tá? Isso não é muito interessante, nem um pouco interessante. Ela já fez um falso rompimento de topo histórico lá em agosto, então é uma moeda que o gráfico ele não está muito bom, tá? Ela não tem uma direção muito clara, desde há um ano praticamente ela não tem uma direção muito clara. Ela não faz topos e fundos cada vez mais altos, sinalizando uma alta, e nem topos e fundos cada vez mais baixos, sinalizando uma baixa. Ela anda de lado, ela faz topos e fundos na mesma região e fica a maior parte do tempo na mesma região em que ela já estava, tá? Não está muito interessante. Em relação ao Bitcoin, pessoal, a gente vê que ela perdeu aqui o fundo histórico dela na corretora Binance, né, onde ela tem histórico aí desde outubro de 2019. E isso é ruim, tá, pessoal? Isso é ruim. Aparentemente ela está retestando aqui o fundo histórico dela, depois de ter perdido ele, e isso é um péssimo sinal. E ainda mais se a gente tiver aí uma subida forte do Bitcoin, a Tesos pode perder mais valor ainda frente ao Bitcoin. Então é uma moeda que não é das melhores para se entrar, tá? Aliás, eu acho que nesse momento as altcoins estão perigosas, não é um momento bom para entrar na maioria das altcoins, e essas que já estão meio esquecidas, elas eram uma boa opção no momento de alta, que você vê as outras altcoins subindo, então elas ainda não valorizaram muito, então tem potencial de valorização. Só que nesse momento, nessa situação que a Tesos tá, é complicado, tá? Eu não compraria. Alguns dias atrás eu estava de olho nela, pelo que eu mesmo falei, questão de ela ser uma que ainda não tinha subido, ser uma moeda com um bom potencial, mas que não acompanhou as outras altcoins durante a alta de janeiro, porém, agora a gente tem aí o Bitcoin ameaçando subir de novo, esmagar as altcoins, e ela é uma que não subiu e agora não seria um bom momento para arriscar nela. Uma moeda aí que foi pedida também é a Litecoin. Nossa, dificuldade para falar, né, pessoal? A Litecoin, no par Litecoin dólar, a gente vê que ela está aqui numa região de resistência, tá? Então, comprar numa região de resistência costuma ser perigoso. O ideal mesmo aqui, nesse caso, é comprar ou numa região de suporte, que seria aqui nos 22 dólares, ou quando romper o topo histórico, lá nos 381 dólares, 385 dólares, tá? Aqui nessa região onde ela está, é bem complicado comprar. Se a gente traçar uma Fibonacci aqui, a gente vê que ela está exatamente em 50% da retração de Fibonacci. Então, no par dólar, ela não está muito legal, viu? Não tá. No par Litecoin, Bitcoin, a gente vê que ela já está numa região aí que é até legal, né? Que é a região a região de suporte, que foi suporte lá em fevereiro de 2017, tá?
Se a gente olhar aqui, ela já bateu nessa região várias vezes, e às vezes em que ela bateu aqui, né, às vezes por falta de liquidez em alguns momentos, mas é uma região que ela voltou a subir depois, tá? E agora ela está aqui de novo. Só que essa volta a subir nem sempre é imediata, e se o Bitcoin começar a esmagar as altcoins, a Litecoin é uma que pode sofrer também, tá? Então é bom tomar cuidado com a Litecoin. Outra moeda aí que foi pedida é a Link, a Chainlink, tá? É uma moeda que está em tendência de alta aí desde que ela foi lançada lá em janeiro de 2019. A moeda muito forte, tá? Rompeu o topo histórico no par dólar recentemente. Porém, pessoal, a gente tem que ver aí como que vai ficar essa questão. Se o Bitcoin começar a subir forte, ela é uma que provavelmente vai sofrer também, tá? Não quer dizer que ela vai cair, estou dizendo que o Bitcoin vai subir, vai fazer a Link cair. Não, tá? Não estou dizendo. Mas ela pode ficar meio estagnada aqui nessa região. Ou às vezes mas subir bem menos do que o Bitcoin. Esse é o detalhe, tá? Ela pode performar pior do que o Bitcoin. Aqui a gente está olhando o gráfico dela em dólar, então esse gráfico pode subir sim, mas menos do que o Bitcoin, tá? Apresenta um potencial menor caso o Bitcoin rompa os 42 mil dólares e comece a subir forte. Outra moeda aí, pessoal, que a gente deve ficar de olho é... Outra moeda não, né? A Link mesmo. Desculpa, gente. Abri o gráfico aqui da Link para continuar falando dela e me perdi, tá? A gente vê que ela bateu nessa linha de tendência de alta aí. A tendência de alta dela ao Bitcoin também ela é real, tá? A gente vê que ela vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos aí. Desde 2017, desde 2018, quando ela foi... 2017, quando ela foi lançada na Binance. Porém, pessoal, há um detalhe. Ela não rompeu o topo histórico em relação ao Bitcoin. Tá? Isso é ruim. Por quê? Porque há muitas resistências para a Link aqui, para ela chegar até o valor potencial dela aí de romper o topo histórico em relação ao Bitcoin e começar a disparar. Então isso é um sinal um pouco ruim, tá? Um sinalzinho ruim. Ela tem muitas resistências aqui frente ao Bitcoin. Então é uma moeda que, apesar da subida dela espetacular nos últimos dias, está um pouco complicada de se mexer, tá? Não seria a melhor opção nesse momento. Pessoal, hoje eu fiz um vídeo aí analisando uma moeda que foi as moedas que foram pedidas pelos inscritos. Se você tem alguma moeda, deixa a sugestão. Durante o fim de semana eu tenho mais tempo, eu consigo estar olhando tudo que vocês pedem, tá? Deixa aí embaixo, comente aí embaixo a moeda que você quer que analise. Por favor, não comente as que eu já analisei hoje, tá? E se você está achando assim que talvez eu tenha falado muito de muitas moedas e só falei que não tá bom, é porque geralmente quando eu coloco uma oportunidade que eu estou vendo no mercado, é uma moeda que eu acho que eu tô boa, que tá boa. Hoje eu estava analisando aí as moedas que foram pedidas por inscritos e aqui eu vi uma entrada mais interessante ali no par dólar foi na IF, tá? E no par Bitcoin, a Litecoin. No mais, não tá muito legal assim. A maioria das altcoins elas estão numa situação complicada. Se o Bitcoin começar a subir, provavelmente vai derrubar muito altcoin por aí, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Se você não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, deixa o like. Se você não participa do nosso grupo no Facebook, participe. Se você não conhece a corretora FTX, que tem ferramentas espetaculares, conheça, tá? Participe da mentoria gratuita que o Nicolas vai estar fazendo. Lá você vai estar aprendendo a usar uma plataforma excelente e a ganhar dinheiro de uma forma saudável, sustentável e segura em uma plataforma avançada, tá? Porque às vezes você está mexendo aí numa plataforma ruim, uma plataforma atrasada, defasada, em que você perde dinheiro simplesmente por não ter um stop market, às vezes pela taxa de ser muito alta, às vezes por não ter liquidez, tá? Então conheçam a FTX. No mais é isso, pessoal. Vou deixar os links aí embaixo, o link do grupo no Facebook, o link do nosso canal no Telegram, onde eu posto muito conteúdo exclusivo, tá? Eu posto moedas que vão análise imediatas, rápidas. Vou deixar o link do grupo no Facebook, vou deixar o link do vídeo onde o Nicolas explica como participar da mentoria dele, vou deixar o link da FTX. No mais é isso, pessoal. Desejo para vocês um ótimo sábado. Desejo que descansem e façam bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.